Muitos conhecem a minha história, né? Eu sou um menino pobre da periferia de Presidente Prudente e que morei algum tempo no porão da casa da minha avó com a morte do meu pai. Eu tinha 5 anos de idade e a família que já era pobre, nós passamos a morar no porão da casa da minha avó. No porão faltava tudo, mas a minha mãe, a dona Lourdes, não deixava faltar o tudo. E é esse o tudo que faz a diferença hoje na minha vida. Eu nunca imaginei ir em tantos lugares, por tantos países, por tantas cidades, anunciando o Evangelho. Mas hoje eu vejo aqui, estou aqui nos Estados Unidos, há 10 anos eu venho aqui, e hoje eu quero contar para vocês algo muito especial. De todo aquele menino pobre que um dia sonhou, deixa eu contar uma história que a minha mãe, esses dias me contou. Fui tomar café na casa da minha mãe, sempre eu falo, né, do café da casa da Dona Lourdes. O café na casa da Dona Lourdes é um café com gosto de eternidade, porque a minha mãe tem palavras de eternidade, minha mãe é uma pessoa diferente. Sempre eu falo, minha mãe pouco frequentou uma escola, mas a minha mãe tem sabedoria, porque a palavra sabedoria não vem do saber, a palavra sabedoria vem do sabor. Saber saborear a vida e transformar tudo em experiência de vida. E eu sempre falo que experiência não é o que acontece com a pessoa, é o que a pessoa fez e faz com aquilo que lhe acontece, né? Hoje, aqui nos Estados Unidos, eu me lembrei que esses dias eu fui na casa da minha mãe, num desses cafés. Minha mãe me contou uma história que até então eu não sabia. Nós começamos a conversar de um certo padre Vitor, lá de Aparecida do Norte, um padre missionário da Aparecida do Norte, e que fazia missões em Presidente Prudente, no Brasil inteiro. E na época, eu menino, morando perto da paróquia Santa Rita de Cássia, ali no ginásio de esportes, no Jardim Aviação, ali na minha cidade, em Presidente Prudente, perto do ginásio de esportes, paróquia Santa Rita de Cássia, missões. Eu fiquei sabendo que o padre Vitor, naquela noite, receberia um padre americano, um padre que falaria tudo em inglês, né? Então minha mãe falou: olha, filho, amanhã vai vir um padre norte-americano, né? Falavam assim. E meu coração ferveu de desejo de ver, assistir aquele padre falar, ouvir aquele padre falar. E lá fui eu, né? Chegou o dia. Eu falei: mãe, é hoje à noite? Ela: sim, filha, é hoje à noite. E quando chegou a final de tarde, eu já fui para minha casa, todo ansioso, querendo ver aquele padre, querendo ouvir aquele padre. Por curiosidade de menino, né? Eu devia ter uns 8, 9 anos de idade. E naquela noite, lá fui eu, minha mãe, assistir às missões em Presidente Prudente, ali na Santa Rita de Cássia. Ali, gente, naquela noite, eu sentei aos pés do padre, estava cheio o salão paroquial, eu sentei aos pés do padre, um pequeno altarzinho, um pequeno palco foi montado, e eu sentei ali, e o padre com o microfone na mão, falando inglês, e naquela noite uma tradução, uma mulher fazia a tradução, uma noite muito quente, de final de ano em Presidente Prudente, aquela mulher traduzindo, aquele padre pregando para nós, falando do amor de Deus, ensinando algumas músicas. E numa certa altura daquela noite, com muito calor, mas muito calor mesmo, né? Uma certa altura, o padre tirou o paletó preto, ele estava todo de preto, com clésima, né? Aquela roupa de padre, mas estava com um paletó preto, e o padre suava muito, e naquela noite ele tirou o paletó e pregava para a gente, falava naquela noite com o paletó na mão, eu não tive dúvida, eu fiquei em pé, pulei de onde eu estava, peguei o paletó do padre e coloquei o paletó daquele missionário lá no altar, assim, enroscado numa cadeira. Enquanto eu voltei, aquele padre falou em inglês tudo que esse menino desejou na noite de hoje, tudo que ele pensou na noite de hoje, Deus vai conceder. E foi o que Deus fez, Deus concedeu tudo. Sabe o que eu tinha pedido? Ele dizia assim: esse menino será um profeta, esse menino será um missionário, esse menino... E eu não imaginei nada daquilo, né? Não imaginei nada daquilo para o meu coração e para a minha vida. Mas naquela noite, o que eu mais desejava naquela noite era ser igual aquele missionário. Era visitar outros países, era falar outra língua, era, enfim, anunciar e ser igual aquele homem. E hoje eu estou aqui, há 10 anos eu venho aqui na América, há 10 anos eu venho aqui para os Estados Unidos, e hoje
nessa igreja cheia que aqui estava, para a minha pregação, num cerco de Jericó. Eu me lembrei dessa história e quis compartilhar com vocês. Deus abençoe vocês. Aqui estou eu para dizer, para aquele que crê em Deus, nada é impossível. E uma profecia faz toda a diferença na nossa vida. Eu quero dizer para você, busque o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. E invocai-o, já que Ele está perto. Deus abençoe vocês. Estou aqui em Newark, nos Estados Unidos, no estado de Nova Jersey.